Bem-vindos à Rádio WLC, uma subsidiária do Ministério da World Last Chance, um ministério online dedicado a aprender como viver e estar constantemente preparado para o retorno do Salvador. Durante 2000 anos, os crentes de todas as gerações desejaram ser a última geração. Porém, ao contrário da crença popular, Cristo não deu-lhes sinais dos tempos para que eles pudessem reconhecê-los como tais. Em vez disso, ele os advertiu uma vez após a outra que a sua vinda pegaria de surpresa até mesmo os escolhidos. Yahushua os alertou sem reservas para estarem prontos, pois ele disse em Mateus 24:44, a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. Você já teve certeza absoluta de algo e logo descobriu que estava errado? Eu já. Eu era criança, nos primeiros anos de idade, talvez uns 5 anos ou 6. Eu tinha certeza de que meus pais tinham uma relação sanguínea um com o outro. Isso fazia sentido para mim. Eu tinha ligação sanguínea com os dois e éramos todos da mesma família. Então, obviamente, minha mãe e meu pai também eram tipo irmãos. Um dia na escola, eu e meus amigos estávamos conversando e eu disse que meus pais eram parentes. A professora ouviu e tentou me corrigir, mas eu estava tão convicto de que mamãe e papai eram parentes que ela acabou ligando para minha mãe e conversando com ela sobre isso. Naquela noite, minha mãe explicou que ela e o papai, na verdade, não eram parentes de sangue. Sim, éramos todos da mesma família, mas que isso era diferente. E o programa de hoje, quem era Cristo? Foi uma constatação bastante chocante para minha jovem mente, mas me proporcionou experiência de vida. E a lição que aprendi foi: tenha certeza do que anda falando por aí antes de insistir que você está certo e que a outra pessoa está errada. Olá, eu sou Cris Deluca e você está ouvindo a Rádio World Last Chance, onde abordamos uma variedade de tópicos relacionados às escrituras, às profecias, às crenças bíblicas, o amor aos nossos semelhantes em sua forma prática, assim como se preparar para o retorno de nosso Salvador, que pode ocorrer quando menos esperarmos. Hoje falaremos sobre como os judeus viam Cristo e como isso se compara à visão do apóstolo Pedro. Assim como Paulo era apóstolo dos gentios, o ministério de Pedro era, de certa forma, dedicado aos judeus e, portanto, seus sermões eram canalizados a pessoas que conheciam as escrituras do Antigo Testamento. Depois, em nossa caixa de mensagens diárias, o Will Santos falará sobre a oração. Por que temos que orar se Yahweh já sabe o que precisamos? Como sabermos que não estamos pedindo a coisa errada? E o que você faz quando você quer orar, mas não sabe o que dizer? A Laura Lee tem uma promessa sem precedentes para qualquer um de nós que já se sentiu completamente sozinho e abandonado. Mas vamos ao tema de hoje: estar convencido de algo, mas este algo não ser a coisa certa. Will, diga-me que não sou só eu que pensa assim. Você já esteve completamente convencido de algo e descobriu depois que estava errado? Bem, acho que todos nós já passamos por isso. E como você disse, é uma ótima maneira de aprender lições de vida. Lembro-me de quando era pequeno e queria me sentir adulto. Eu pedi ao meu avô se podia tomar um pouco do seu café. Ele me disse que era só para adultos e que, como eu ainda era criança, beber aquilo poderia prejudicar meu crescimento. Lembro da minha mãe me dizendo isso também. Acho que eles não estavam mentindo e acho que eles realmente acreditavam nisso. Mas isso não procede. Não há nenhuma ligação científica entre o consumo de cafeína e o atraso no crescimento em crianças. Na verdade, em certos casos, pode até ajudar algumas crianças com TDAH, embora só deva ser feito sob supervisão médica, pois pode haver outros efeitos colaterais. E quanto a estalar os dedos? Sua mãe já pegou você fazendo isso e disse para você parar? Ou você poderia ter artrite?
Ah, sim, mas isso também não procede. O som é simplesmente o de bolhas de nitrogênio estourando no líquido sinovial e que não causa artrite. Se causa dor nas articulações, provavelmente existe alguma outra condição pré-existente, como gota, artrite ou até mesmo síndrome de Ehlers-Danlos. O que quero dizer é que não importa o quão sinceramente acreditemos em algo, e não importa o quão convencidos estejamos de que sabemos a verdade, ainda podemos estar errados. Ser sinceros não prova que você está certo. Você pode ser sincero e ainda assim estar sinceramente errado. Mas vamos abrir em João capítulo 7. Neste capítulo encontramos dois grupos de pessoas que estavam confiantes em suas convicções pessoais sobre quem era Yahushua, mas apesar da certeza, estavam enganados. Eu gostaria de analisar esta passagem para que possamos aprender com o erro deles. Yahushua estava no pátio do templo e acabara de dizer: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E o versículo 38 diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Cristo, é claro, estava falando metaforicamente, e os judeus entenderam dessa forma. Então, vamos ler a resposta deles, versículos 40 a 43. Ok, então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura, o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e não da aldeia de Belém? De onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Eles estavam se referindo a uma profecia de Miqueias 5, versículo 2, que diz: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa era uma profecia sobre o Messias. Sabia-se que Yahushua era de Nazaré, mas eles não sabiam que ele havia nascido em Belém. Bem, e isso não é algo sobre o qual costumamos falar. Eu não sei onde você nasceu e você não sabe onde eu nasci. E sem saber disso, eles o rejeitaram como o Messias porque estavam convencidos de que Yahushua não atendia aos critérios para ser o Messias. E aqui está a primeira lição que podemos tirar dessa passagem. Tudo o que eles precisavam fazer era perguntar. Bastaria alguns segundos para indagar a Cristo ou mesmo a um dos discípulos: onde você nasceu? Mas não há registro de ninguém naquela multidão ter se dado ao trabalho de perguntar. E essa é uma lição para nós. Quando nos deparamos com uma nova ideia, é muito fugaz e fácil descartá-la simplesmente porque soa errada ou parece incorreta. Mas qualquer coisa que contradiga nossas convicções atuais vai parecer que são infundadas. Isso não significa que seja. Se realmente queremos saber a verdade, precisamos estar dispostos a conviver com esse desconforto e investigar a fundo. Não se trata apenas de uma leitura superficial para confirmar nossas próprias crenças. Verdade. Eu preciso estar disposto a deixar de lado ideias preconcebidas se você realmente quiser chegar à verdade. A ignorância dos fatos não altera a realidade do que é fato. É isso. Toda a ignorância deles só os convenceu de que Yahushua não era o Messias. E essa era uma parte da multidão. Já outros que estavam lá o rejeitaram por ignorarem o que as Escrituras diziam sobre o Messias. Vamos continuar lendo, versículos 44 a 52. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Yahushua, perguntou-lhes:
Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Dá para ouvir a raiva fervendo nas vozes dos principais sacerdotes e fariseus. Parte da incredulidade deles era simplesmente devido a preconceitos. Até mesmo o discípulo de Cristo, Natanael, quando Filipe o chamou e disse que haviam encontrado o Messias, você se lembra da resposta dele, Chris? Sim, lembro. Ele respondeu na lata: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E esse era um homem que rapidamente se tornou um dos seguidores de Cristo e um discípulo fiel. E o preconceito certamente desempenhou um papel na rejeição de Yahushua como o Messias, assim como o orgulho. Mas mais do que isso, eles ignoravam alguns ensinamentos das Escrituras. E sem esquecer que eles tinham a reputação de serem mestres da lei e desprezavam aqueles que não eram tão conhecedores da mesma. Neste caso, o orgulho espiritual imperava. Exatamente. Eles tinham muito orgulho do que achavam que sabiam. Eu percebi que eles até mesmo desafiaram Nicodemos, que era ele próprio um especialista da lei, no sentido de que ele fosse estudar e ver se algum profeta poderia vir da Galileia, visto que Nazaré ficava na região da Galileia. Mas esses especialistas da lei estavam errados em 2 pontos. Primeiro, segundo Reis 14:25, revela que o profeta Jonas, que conhecemos bem a história, o qual ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, era de Gat-Hefer. E Gat-Hefer ficava na Galileia. Galileia, isso mesmo. O segundo ponto em que esses principais sacerdotes e fariseus estavam errados, é claro, era que estavam convencidos de que Yahushua não era o Messias. Dessa forma, eles estavam errados em ambos os pontos. Eles insistiam que estavam certos, mas eles estavam errados, assim como as multidões que rejeitaram Yahushua porque pensavam que ele havia nascido em Nazaré. E o que podemos aprender com os erros deles? Bem, para começar, nem a confiança nem a sinceridade são provas de que se possa estar certo. Você pode ser sincero e ainda assim sinceramente errado. Paulo entendeu esse princípio. Que observação ele fez em 1 Timóteo 1, de 6 a 7? Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. O que temos observado nos últimos anos é que, embora os cristãos tendam a ter muita certeza de que possuem todas as respostas contidas nas Escrituras e de que sabem exatamente o que a Bíblia diz sobre Yahushua, muitas vezes o que eles sabem é, na verdade, distorcido por tradições que surgiram centenas de anos depois. Ou seja, não é o que as Escrituras, na verdade, ensinam. Sem dúvidas, se você ler as Escrituras por meio de uma lente trinitária, você ficará convencido de que elas ensinam sobre uma divindade trina, mesmo quando elas não a ensinam. E muitos outros erros que surgiram depois. A questão é que a tradição da igreja está mais frequentemente no caminho errado do que no certo. Além disso, mesmo estudiosos bíblicos bastante instruídos, pastores e acadêmicos que respeitamos, ainda podem estar errados. Bem, vejamos Paulo. Antes de se converter, ele foi responsável pela morte de muitos dos primeiros cristãos. Exatamente. E uma formação acadêmica ou um doutorado em divindade não te isenta de você estar errado. Eu acho que, na verdade, quanto mais você sabe, mais vulnerável você fica no tocante ao orgulho espiritual. Os principais sacerdotes e fariseus desprezavam qualquer um que não tivesse o mesmo nível de instrução que eles. Mas eu tenho visto isso em pessoas que foram para o seminário recentemente, até mesmo em estudiosos da Bíblia, que nem todos são aprendizes humildes e que se debruçam aos pés de Cristo. Não são. E isso é sério porque o Pai está à procura de um certo tipo de adorador. E se você for muito cheio de si, e se você for tão arrogante que não consiga admitir que talvez esteja errado,
você não será esse tipo de adorador. Leia para nós, Cris, João 4, versículos 23 a 26. Este trecho faz parte do diálogo de Yahushua com a mulher junto ao poço. Ok. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, os anunciará todas as coisas. Disse-lhe Yahushua: eu o sou, eu que falo contigo. Os principais sacerdotes e fariseus eram versados nas Escrituras, mas o conhecimento que tinham delas havia sido adquirido através do filtro corrompido da tradição rabínica. Isso não é diferente do que os crentes fazem hoje, os quais filtram as Escrituras pela tradição da igreja. Mas se realmente queremos a verdade, precisamos estar dispostos a deixar de lado o que pensamos saber. Obviamente, qualquer pessoa sincera deixará de lado o erro. Mas quantos crentes estão dispostos a desafiar até mesmo as verdades que pensam conhecer e se permitem examinar de uma forma sincera e imparcial alguma nova ideia? Essa é uma boa pergunta, Will. Desde que comecei a pensar e estudar por mim mesmo, fiquei bastante chocado com o quanto eu costumava achar que a verdade era nada mais do que tradições da igreja. Isso também aconteceu comigo. Eu não fazia ideia de que muito do que me ensinaram como verdade bíblica era, em suma, uma má compreensão das escrituras dos primeiros pais da igreja, que foram fortemente influenciados pela filosofia pagã. E isso só mostra que até mesmo os estudiosos podem estar errados. É verdade. Lembro-me de, no passado, tentar compartilhar uma nova verdade com amigos ou familiares. A primeira coisa que muitos deles faziam era correr para o padre ou pastor e pedir sua opinião. Bem, é claro que, se contradisser o credo daquela denominação específica, ele dirá que está errado, uma vez que ele tem o interesse de manter o status quo da organização que paga seu salário. É raro um padre ou pastor admitir que sua denominação está errada, mesmo que eles próprios estejam. É triste, mas é verdade. Não podemos nos dar ao luxo de repetir os erros dos judeus na época de Cristo. Não podemos deixar que nossa certeza de estarmos certos nos impeça de conversar com aqueles que consideramos que estão no erro, mas devemos agir com um espírito humilde e disposto a aprender. Talvez eles estejam errados, mas se estiverem, nunca alcançaremos seus corações se descartarmos arrogantemente seus argumentos sem, de fato, dedicarmos tempo para estudá-los. Nem podemos deixar que a ignorância seja uma desculpa. Como seguidores de Cristo, precisamos ser humildes e dispostos a aprender. E assim como prometido, o Espírito Santo poderá nos conduzir a toda a verdade. O motivo pelo qual Yahushua repetidamente exortou os crentes a vigiar quanto ao seu retorno é que ele será tão repentino que até mesmo os crentes serão pegos de surpresa. Mas ser pego de surpresa não é o mesmo que ser pego desprevenido, e a parábola das virgens nécias e prudentes ensina isso. Mesmo que não saibamos quando Yahushua retornará, podemos aprender a viver em constante estado de prontidão. E uma maneira de nos mantermos preparados para o retorno do Salvador é estarmos atentos aos acontecimentos mundiais que revelam os planos de Satanás. Se você estiver interessado em acompanhar os eventos mundiais que confirmam a verdade e expõem as tramas satânicas, procure pelos informes mundiais no www.worldlastchance.com/português. Publicamos notícias essenciais para aqueles que desejam estar preparados para o retorno repentino de Yahushua. Nossos arquivos com panoramas da realidade remontam a mais de 20 anos e contêm informações importantes. Procure pelos informes mundiais no www.worldlastchance.com/português. Voltamos! Já vimos como os judeus viam Cristo, baseados no obscurantismo, em suposições ou na arrogância. Eles o rejeitaram porque ele não se encaixava na visão que eles tinham do Messias.
E como os primeiros crentes o viam? Essa é uma ótima pergunta. É um pouco ampla essa pergunta para a discussão de hoje, e por isso vou restringir o foco. Nós sabemos como Paulo via Yahushua. Ele o aceitou como o filho unigênito de Iar, totalmente humano e exaltado para se sentar à direita de Yahweh. Mas Paulo era apóstolo dos gentios, e ele estruturou sua pregação de forma a se conectar com os gentios e com a compreensão deles. Mas, para responder à sua pergunta, eu gostaria de analisar como Pedro, o apóstolo dos crentes judeus, via Cristo. Muito bem, mas nós basicamente nunca nos concentramos nos ensinamentos de Pedro, não é mesmo? Não, uma vez que somos gentios e os nossos ancestrais também o eram, e nossa herança espiritual descende mais de Paulo do que de Pedro. Mas o ministério de Pedro oferece uma perspectiva realmente única. Lembrem-se, queridos ouvintes, que Pedro era um dos 3 discípulos mais próximos de Cristo. Ele tinha uma percepção muito aguçada e foi batizado com o Espírito Santo no Pentecostes. Antes da conversão de Paulo, Pedro liderou a propagação do Evangelho, e o Evangelho que ele propagou era coerente com o que ele havia aprendido com Yahushua e com o que Paulo aprenderia mais tarde com Yahweh. Eu gostaria de analisar os poucos sermões de Pedro preservados nas Escrituras, pois eles revelam muito sobre como ele via Yahushua, e podemos inferir como os outros discípulos o viam também. Vamos começar com o sermão de Pedro no Pentecostes. Por favor, leia para nós Atos 2, versículos 22 a 24. Ok. Homens israelitas, escutai estas palavras. Yahushua, Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. E o que dizem os versículos 32 e 33? Deus ressuscitou a este Yahushua, de que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Eu gostaria que observássemos aqui o uso de títulos por Pedro. Eles são importantes porque ele está traçando um contraste entre Yahweh, a quem ele se refere pelo título Deus, e Yahushua, a quem Pedro afirma explícita e repetidamente ser um homem. Portanto, a crença de Pedro era que Yahushua era o Messias plenamente humano, que, tendo vivido uma vida perfeita, foi ressuscitado e exaltado para se sentar à direita de Yahweh. Essa é a cristologia de Pedro, em uma declaração bastante concisa. Agora, passemos para Atos, capítulo 3, pois eu quero que examinemos o que essa história revela sobre a visão de Pedro e, por extensão, de João, a respeito de Yahushua. Você poderia ler os 10 primeiros versículos para nós, Chris? Ok. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que o tenho, isso te dou. Em nome de Yahushua, o Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera.
Obrigado. Agora, se Yahushua é Deus, assim como Yahweh, seria de esperar que Pedro dissesse isso ao paralítico, não é verdade? E uma lição repetida inúmeras vezes nos evangelhos é a importância da fé. Por que Pedro não encorajaria a fé do homem falando sobre Deus encarnado em figura humana? Isso certamente inspiraria sua fé de que Deus havia vindo em carne humana. É algo que se esperaria que ele dissesse, não é mesmo? É o que se esperaria. O objetivo do milagre era justamente chamar a atenção para o Messias, para o fato de que ele já havia vindo e que Yahushua era o Messias. Mas, em vez de realizá-lo em nome de Deus Filho, ou mesmo Yahweh, ele realizou em nome de Yahushua, o Messias de Nazaré. Mas, tudo bem, aqui vai uma pergunta. Quando as multidões o viram curado, eles louvaram a Deus. Você poderia argumentar que eles estavam louvando Yahushua ao invés de Yahweh? Um trinitário diria que, como Yahushua é a segunda pessoa da Trindade, a multidão estaria louvando os três quando eles louvavam a Deus. Como você responderia a isso? Essa é uma ótima pergunta. Vamos continuar lendo porque Pedro, na verdade, oferece uma elucidação desse caso. Você poderia ler os versículos 9 a 13 para nós? Ok. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E, apegando-se o coxo, que fora curado, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou, por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Yahushua, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que foste solto. No passado, nós meio que passamos por cima dessa passagem, focando mais no ato sobrenatural da cura em si. Mas precisamos prestar atenção ao que Pedro está dizendo aqui, pois há uma profunda verdade teológica sendo compartilhada. É-nos dito que a multidão louvou a Deus. Qual Deus? Moloque? Zeus? Não, eles louvaram a Yahweh. E sabemos disso em virtude do que Pedro diz em seguida. Ele se refere ao Deus de nossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que é Yahweh. E sabemos disso pelas Escrituras. Agora, um Deus trinitário inclui Yahushua dentro desse pacote, certo? Se Deus é de fato uma divindade, você não pode excluir Yahushua também de ser Deus. Claro que não. Mas é exatamente isso que Pedro faz. Como ele se refere a Yahushua nesse ponto? Ele acabou de mencionar o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais. E ele diz que esse Deus glorificou a Cristo, mas ele não o chama de Cristo. Como ele se refere a Yahushua neste relato? Seu filho Yahushua. Agora, por que Pedro faria isso? Chamar Deus de filho de Deus é indigno se o suposto filho é, na verdade, um terço da divindade que compreende Deus. E você não pode argumentar que, ele deixou de lado sua divindade, porque quando se usa o título genérico de Deus, é preciso saber como esse termo está sendo definido. Há passagens nas Escrituras que se referem a Yahweh pelo nome, e há passagens que usam o título genérico, e esta passagem usa o título genérico. Então, por que Pedro seria um prevaricador e enganaria os judeus? Mas ele não fez nada disso. A única maneira de ele dizer isso honestamente seria se ele não acreditasse que Yahushua fosse Deus. Pedro realmente acreditava que Yahushua era apenas um ser humano e o filho de Yah, como ele mesmo disse. Correto. Se alguma vez houve um momento certo para ensinar aos judeus monoteístas que o Deus de Abraão era, na verdade, um ser trino, esse seria o momento perfeito. E por que Pedro não aproveitaria a oportunidade para ensinar essa verdade, se de fato fosse verdade? E os trinitários de hoje dizem que é preciso crer na Trindade para ser salvo. Então, o quê?
Pedro estava negando a salvação a essas pessoas por não lhes ensinar uma verdade salvífica quando teve a oportunidade perfeita para fazê-lo? Claro que não. Ele não disse isso porque ele não acreditava dessa forma. Exatamente. Vamos continuar. Leia os versículos 14 a 16. Ok. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Pedro continua a identificar Deus como separado, diferente, distinto de Yahushua. Na mente de Pedro, eles não formavam uma divindade única, e ele não ensinou assim. Certo, mas você poderia argumentar que se referir a Cristo como o príncipe da vida é uma referência a um Cristo trinitário e preexistente que criou o mundo? Algumas traduções o traduzem como autor da vida. Isso poderia ser uma referência a Deus Filho Trinitário? Não, e vou lhe dizer por quê. A palavra traduzida aqui como autor ou príncipe vem da palavra grega arquegos. Ela aparece 4 vezes no Novo Testamento e em cada uma delas se refere a Yahushua. Também pode significar um líder ou fundador e nunca criador. Cristo é o autor ou o príncipe da vida, porque é seu sacrifício que traz vida aos pecadores. E é só isso que significa. Por meio de Cristo é que temos e alcançamos a vida. E a vida que recebemos de Yahushua tem origem em Yahweh, e o próprio Cristo disse isso. Vamos abrir em João 5 e ler os versículos 25 e 26. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão, porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Deus, Yahweh, concedeu ao Filho vida para que o Filho pudesse então conceder também vida a todos os que crescem nele. A vida eterna é um dom. Yahushua não poderia dizer isso se também fosse um membro coeterno e autoexistente da divindade, poderia? Não poderia. Vamos continuar em Atos 3. Os versículos 17 e 18. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que, já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Pedro está explicando que Yahushua cumpre as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias. E, no entanto, mais uma vez, ele separa o Messias de Deus. O Messias não é Deus em forma humana, mas ele é simplesmente o servo de Deus. Isso está de acordo com a forma como o Messias é apresentado nas profecias. Abramos agora em Isaías 53. Todo este capítulo é uma profecia que fala sobre o Messias. Vejamos como ele é descrito no versículo 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Se o mistério da salvação fosse que Deus se encarnaria em forma humana a fim de salvar os pecadores, este texto deveria dizer: eu verei o fruto do meu trabalho e ficarei satisfeito. Pelo meu conhecimento justificarei a muitos, porque levarei sobre mim as suas iniquidades. Mas não é isso que diz. Em vez disso, o Messias é chamado de servo, o justo de Yahweh. É daí que Pedro tira esse conceito. Continue, versículos 19 a 22. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Yahushua, Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual,
convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio, porque Moisés disse aos pais: o Senhor, vosso Deus, levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Pedro diz que Deus levantou Yahushua para ser seu profeta, seu porta-voz. Se Yahushua é Deus, ele não pode ser seu próprio porta-voz. É verdade. Continue e conclua o discurso de Pedro, versículos 23 a 26. Ok. E acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas desde Samuel, todos os quantos depois falaram, também predisseram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu filho Yahushua, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Em um discurso bastante breve, vemos novamente Pedro se referindo a Yahushua como servo de Deus. Ele não é Deus, ele não é divino, ele é servo de Yahuwah. A palavra servo é traduzida do grego pais. Eu imprimi a definição do dicionário Strong. Você poderia lê-la para nós, Chris? É o número 3816. Parris refere-se a um menino que muitas vezes era espancado impunemente, ou uma menina e uma criança, especificamente um escravo ou servo. Também pode se referir a um ministro de um rei. É traduzido como servo 10 vezes e como criança 7 vezes. E há algo aí, Chris, que surgira uma divindade ou alguma posição elevada? Não há, porque mesmo que se refira a um ministro político, a ênfase está em sua posição de submissão. Ele é subserviente ao rei. O Cristo de Pedro é exaltado porque é servo de Yahuwah, como também honrado e exaltado porque obedeceu a Yahuwah em todas as coisas. Ele é um homem de Nazaré. O que ele nunca é Deus, em qualquer sentido da palavra. Ele não é divino. Ele é o Messias humano, profetizado, servo de Yahuwah. Já passou da hora de os cristãos de hoje aceitarem Yahushua como ele é apresentado nas Escrituras. Servo de Deus e não Deus. O Messias humano que recebeu a vida como um dom de Yahuwah, o único Deus verdadeiro e que, por sua vez, transmite esse dom a todos os que creem. Amém. Fiquem ligados, queridos amigos, e a seguir teremos a nossa caixa de mensagens diárias, onde o Will falará sobre a oração, porque ela é necessária e como ter a certeza de que você não esteja pedindo pela coisa errada. Fique ligado! Você está ouvindo a rádio World Last Chance, rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. A pergunta de hoje da nossa caixa de mensagens diárias vem do país mais visitado do mundo e anualmente recebe mais visitantes do que qualquer outro país do planeta. Seria a Itália. Todo esse pessoal que a visita vão com o intuito de experimentar a melhor pizza do mundo? Consigo imaginar pessoas vindo do mundo inteiro só para matar esse desejo, ou até mesmo degustar um bom espaguete. Você está com fome, Will? Você ainda não comeu nada hoje? Daqui a pouco você vai tentar adivinhar se é a Grã-Bretanha, só para comer miúdos de ovelha ou um tipo de linguiça daquela região. Não, Chris, eu só não consigo imaginar pessoas vindo do mundo todo para saborear uma refeição preparada dentro do estômago de uma ovelha. Tudo bem, Will. Mas o país é a França. Acho que eles a visitam por causa da Torre Eiffel ou mesmo do Museu do Louvre. Acho que é por causa dos croissants e o crème brûlée. Ou os escargots. Você come caracóis, Will? Só croissants e o crème brûlée.
é que os caracóis também fazem parte da culinária francesa. Enfim, Amélie de Renis escreve: em um programa recente, vocês mencionaram várias vezes que, se precisarmos da ajuda de Yahweh, temos que orar e pedir. Como vocês conciliam isso com o que Yahushua disse no Sermão da Montanha? Que o Pai faz chover sobre os justos e injustos. Hesito em pedir porque tenho medo de pedir pela coisa errada. Além disso, às vezes nem sei o que pedir. Como nosso Criador, Ele já sabe do que precisamos e por que precisamos pedir. Essas são ótimas perguntas e, para ser honesto, eu mesmo já me debati com elas no passado. Então vamos começar com a passagem a que ela se referiu. É do Sermão da Montanha de Cristo. Talvez você possa lê-la para nós. Está em algum lugar em Mateus 5 ou 6. Ok, só um segundo para eu encontrá-la aqui. Já achei. Diz: E onde está? Está em Mateus 5, versículos 43 ao 45. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então sim, nosso Criador faz muitas coisas por todos nós sem que precisemos pedir. Ele age assim para que suas criaturas possam ter o mínimo existencial. Ele é quem nos sustenta. Assim, se Ele já faz tudo isso, por que precisamos pedir? Qual seria o sentido? Existem vários motivos, e um deles é a especificidade. Se você precisa de algo em específico, você precisa pedir especificamente. Bem, e quanto à preocupação de Amélie em pedir pela coisa errada? Lembro-me de ter ouvido um pregador dizer que Ezequias nunca deveria ter orado para que sua vida fosse prolongada. Sério? Como assim? Bem, ele estava falando da ocasião em que Ezequias ficou bastante doente. Deixa eu encontrar aqui rapidinho. Aqui está. Está em 2 Reis 20, versículo 1 a 6. Diz: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz Yahweh, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou a Yahweh, dizendo: lembra-te, Yahweh, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra de Yahweh, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz Yahweh, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa de Yahweh. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei. A ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Certo, ok. Então o pastor explicou por que essa oração nunca deveria ter sido feita? Sim, ele explicou. Ele disse que foi durante esses 15 anos extras que a esposa de Ezequias deu à luz a um menino que cresceu e se tornou um dos piores reis que Judá havia tido. O menino era Manassés. Ele, por sua vez, gerou Amon, outro rei extremamente perverso. O argumento dele era que, se Ezequias tivesse ido a óbito, quando Isaías o advertiu que isso aconteceria, ele nunca teria gerado Manassés, salvando Judá da influência de 2 dos piores reis que eles já haviam tido. Ele usou essa história como um exemplo de como pedir pela coisa errada. Você concorda com ele? De jeito nenhum, e acho extremamente presunçoso da parte dele criticar a decisão de Yahweh de atender à oração de Ezequias e conceder-lhe mais 15 anos de vida. Vamos abrir em Mateus 7. Os versículos 7 a 11 falam sobre como devemos orar, e eles ensinam uma lição importante. Você poderia lê-los para nós, Chris? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á,
pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-á. Agora, o texto original em grego tem um significado adicional que se perdeu nas traduções. No original não diz apenas peçam, busquem, batam, mas transmite a ideia de pedir e continuar pedindo, buscar e continuar buscando, bater e continuar batendo. Portanto, devemos perseverar na oração. Exatamente. Eu sei que muitas pessoas hesitam em fazer isso. Elas têm tanto medo de pedir a coisa errada que fazem orações genéricas e vagas. E depois se perguntam por que nunca recebem respostas. Se você tem medo de pedir a coisa errada, preste atenção na próxima parte. Continue lendo os versículos 9 a 11. Ok. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Imagine que você esteja segurando seu bebê enquanto coloca água para ferver. Seu filho vê, sei lá, um elemento incandescente, umas chamas azuis incríveis, seja o que for, é algo admirável, e ele estende a mão para tocá-la. Obviamente ele quer tocar as fantásticas chamas azuis. Você deixaria? É claro que não. Bem, e por que não? Claramente é isso que ele está pedindo quando estende a mão para tocá-las. Porque eu quero protegê-lo de algo que, em sua inocência, poderia machucá-lo. E por que com o nosso Pai Celestial seria diferente? O problema não é que podemos orar e pedir pela coisa errada. O problema é que não oramos o suficiente. 2 Timóteo 1,7 diz que Yahweh não nos deu um espírito de covardia. E quem então está nos fazendo ter medo de pedir as coisas de que precisamos? É Satanás o responsável por isso. E como temos tanto medo de que Yahweh nos dê uma cobra se pedirmos um peixe, fazemos essas orações vagas e insípidas. Se você ora apenas por meio de orações vagas e genéricas, como você saberá quando suas orações serão atendidas? Se tudo o que você diz é, por favor, que a tua vontade seja feita em minha vida, você acha que as coisas funcionam assim? E você saberá quando essa oração for atendida? Se você tem necessidades específicas, ore pelas necessidades específicas e clame pelo sangue de Cristo com uma razão pela qual sua oração deva ser atendida. Lute com Iar em oração como fizeram Moisés, Jacó e até mesmo Cristo. Reivindique uma promessa, seja específico. Yahweh quer que você haja dessa forma. É assim que você verá as respostas às suas orações. E se você realmente tem muito medo de pedir pela coisa errada, você sempre pode acrescentar, como fez Yahushua no Getsemane, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Mas o ponto a lembrar é simplesmente este: Yahweh é nosso Pai, e assim como qualquer pai amoroso, ele ama vir ao nosso encontro, e ele não vai ficar de braços cruzados nos vendo sofrer. Eles não pediram ajuda, então eu não vou ajudá-los. Não, ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Mas e se precisarmos de ajuda com algo específico? Sim, devemos pedir e devemos pedir especificamente. Isso aumentará a nossa fé à medida que começarmos a receber respostas às nossas orações. E é por isso que devemos pedir. É para o nosso próprio benefício, para que possamos ganhar confiança no seu amor e cuidado por nós. Eu gostaria de encerrar com uma citação. É de um escritor do século XIX que sempre me inspirou. Está aqui, Chris. Você poderia ler para nós, por favor? Ok. No sentido de fortalecer nossa confiança em Yahweh, Cristo nos ensina a nos achegarmos a Ele por meio de um novo nome. Um nome consubstanciado com as mais singelas aspirações do coração humano. Ele nos dá o privilégio de chamar o Deus infinito de nosso Pai. Esse nome, dirigido a Ele e em nome dele, é um sinal de nosso amor e confiança e uma promessa de sua consideração e relacionamento conosco. Ao usar esse nome, ao pedirmos seu favor ou bênção, é como música para seus ouvidos, para que não consideremos presunçoso chamá-lo por esse nome. Ele o repetiu uma vez após outra, e ele deseja que nos familiarizemos
com essa denotação. Yahweh nos considera seus filhos. Ele nos resgatou do mundo descuidado e nos escolheu para sermos membros da família real, filhos e filhas do Rei Celestial. Ele nos convida a confiar nele com uma confiança mais profunda e sólida do que a de uma criança em seu pai terreno. Os pais amam seus filhos, mas o amor de Yahweh é maior, mais vasto e mais profundo do que qualquer amor humano pode ser. É imensurável. Então, se os pais terrenos sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Impressionante. E a Melly tinha mais uma pergunta. Como você pode orar, especificamente se não sabe pelo que orar? Não há nada de errado em simplesmente dizer isso ao Pai. Você sempre pode dizer, por favor, abençoe-me na área em que o Senhor sabe que eu mais preciso. Se você não fez uma oração específica, talvez não veja uma resposta específica, mas pode ter certeza de que o Pai ainda te abençoará da maneira que Ele sabe do que você mais precisa. Abra Chris em Romanos 8. Há uma promessa muito especial neste capítulo para qualquer pessoa que anseia pela bênção de Yahweh, mas não sabe como expressá-la em palavras. Leia Romanos 8, versículos 26 a 28. Você reconhecerá o versículo 28, mas eu gostaria que você prestasse atenção no que vem logo antes. É uma promessa incomum, mas muito poderosa. Leia para nós. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Yahweh, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Yahweh te ama incomensuravelmente e Ele quer te ajudar de uma tal forma que o seu próprio Espírito intercede por nós. Se você anseia pela bênção de Yahweh, mas não sabe o que pedir, e se a sua dor mental ou emocional é profunda demais para expressar em palavras, você pode descansar na certeza de que o próprio Espírito de Yah está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. É essa a profundidade do amor de Yahweh por cada um de nós. Que fantástico! Se você tiver alguma pergunta que gostaria que o Will respondesse, querido amigo, você poderá nos enviar uma mensagem. Basta acessar o www.wordlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. Nós amamos receber mensagens de nossos ouvintes. A seguir, temos a Laura Lee com a promessa diária de hoje. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. Às vezes temos o privilégio de agir em nome de Yahweh ao ajudar outros. Era primavera e Teresa Brandt trabalhava alegremente em seu jardim, enquanto seus 2 filhos pequenos e os cachorros corriam e brincavam. No momento em que ela arrancava uma erva daninha, ela ouviu uma voz suave e hesitante dizer olá. Sem esperar que ninguém aparecesse no quintal de sua casa de campo, Teresa deu um pulo e se virou para ver quem havia falado com ela. Era uma jovem bastante esbelta, aparentando 17 ou 18 anos. Teresa sorriu para ela e disse, tudo bem? A garota não retribuiu o sorriso. Olhando para o chão, perguntou timidamente, poderia me dar um pouco de água, por favor? Claro, Teresa procurou para ver onde estavam seus filhos e entrou em casa para pegar água para a garota. Quando voltou com uma garrafa de água gelada, a menina bebeu quase toda a água de uma vez e se virou para ir embora. Enquanto ela saía, Teresa olhou por cima de seus ombros, mas não viu nada além de seu próprio carro na garagem. Será que a garota veio a pé até onde Teresa morava? Os Estados Unidos é um país muito grande e tudo é bastante espalhado. Teresa então indagou, espere um minuto, seu carro quebrou? A garota hesitou, mas se virou com os olhos ainda fixos no chão. Não, ela respondeu. Você precisa de ajuda? Perguntou Teresa. A garota balançou a cabeça, mas um soluço escapou.
Eu preciso chegar à rodoviária, só tenho algumas horas para chegar lá. Teresa ficou boquiaberta. A rodoviária mais próxima ficava a mais de 48 quilômetros de distância e não havia como a garota andar toda aquela distância, mesmo em um ritmo acelerado em menos de 10 horas. Bem, por que eu não te levo? Teresa sugeriu. Me dê só alguns minutos para arrumar os meninos e eu te levo. Lágrimas brotaram nos olhos da garota e ela assentiu. De repente, um pensamento ocorreu a Teresa. Você não está fugindo, está? Pela primeira vez, a raiva brilhou nos olhos da menina e ela respondeu: Não, meu pai me expulsou de casa. Vou morar com a minha avó, mas ela não pôde vir me buscar. Ela disse que minha passagem já foi comprada e é só eu pegar o ônibus na rodoviária. Vamos ligar para sua avó, ela provavelmente está preocupada. Teresa a questionou e gentilmente a instou a entrar em casa. Teresa discou o número que a menina lhe deu e a mulher do outro lado da linha confirmou a história. A mãe da menina havia falecido recentemente em um acidente e o pai estava tentando passar pelo luto, mas estava muito indisposto e ele e a filha não estavam se dando bem. Teresa preparou os filhos para uma curta viagem à cidade e então, por precaução, pegou um dinheiro extra no fundo de emergência da família que estava na gaveta da cômoda. Meia hora depois, eles estavam chegando à rodoviária. O atendente do guichê tinha uma passagem em nome da menina, mas o ônibus só chegaria dali a 2 horas. Enquanto esperavam, Teresa levou todos a uma lanchonete próxima. Enquanto os meninos brincavam por perto, Teresa colocou os R$100 na mão da menina. Oh não, ela tentou devolver o dinheiro. Não posso aceitar, você já fez demais. Teresa apertou delicadamente os dedos da menina para que ela segurasse o dinheiro e lhe disse: É só para o caso de você precisar de alguma coisa, outra hora você me paga. A adolescente se jogou nos braços de Teresa e lhe abraçou bem forte. Depois que a menina entrou no ônibus, Teresa ligou para a avó para avisá-la de que a neta estava a caminho. Cerca de 1 ano depois, a primavera já estava de volta. Teresa estava mais uma vez trabalhando arduamente em seus canteiros de flores. Um carro desconhecido parou e a mesma menina do ano anterior saltou do carro. Que transformação! Ela tinha um novo penteado e seus olhos brilhavam de felicidade. Antes mesmo de dizer uma palavra, ela deu um grande abraço em Teresa e então sua avó lhe deu um abraço ainda maior. A menina entregou um envelope para Teresa. Ao ver o olhar confuso de Teresa, a menina explicou: É o dinheiro que você me emprestou. A avó disse que a menina estava trabalhando como babá e conseguiu juntar o dinheiro para pagá-la. Oh, querida, exclamou Teresa, eu não esperava que você me pagasse de volta. Bem, você não precisava ajudar, mas ajudou. Ela deu um último e longo abraço em Teresa. Nunca vou esquecer o que significou para mim, o que você fez para me ajudar naquele dia. Você me devolveu a esperança de que a vida não é só decepções. O Salmo 27:10 diz: Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, Yahweh me acolherá. Mesmo na noite da sua provação mais sombria, você, na verdade, nunca está sozinho. Yahweh te ama, ele será seu pai, sua mãe, seu sustento e a sua proteção, e você pode confiar nele. Recebemos grandes e preciosas promessas, vá e comece a reivindicá-las. Obrigado, caro ouvinte, por nos sintonizar no programa de hoje, intitulado Quem era Cristo? Se você quiser compartilhar este programa com um amigo, você poderá encontrá-lo em nosso site, no www.wordlastchance.com/português. Basta clicar no ícone da rádio WLC e rolar a página até o programa 287, intitulado Quem era Cristo? Esperamos que vocês possam se juntar a nós novamente amanhã. E até lá. E lembrem-se, Yahweh te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC. Este programa e os episódios anteriores da Rádio WLC estão disponíveis para download em nosso site. Eles são ótimos para compartilhar com amigos e para usar em estudos bíblicos. Eles também são um excelente recurso para aqueles que realizam seus cultos a Yahweh sozinhos em seus lares. Para ouvir os programas transmitidos anteriormente, visite nosso website no www.wordlastchance.com/português. Clique no ícone Rádio WLC exibido em nossa página inicial.
Em seus ensinamentos e parábolas, o Salvador não deu sinais dos tempos para que eles fossem reconhecidos como tais. Em vez disso, a essência de sua mensagem era de vigiar sem cessar. Junte-se a nós novamente amanhã para uma outra mensagem repleta de verdades, ao explorarmos vários tópicos que apontam para o retorno do Salvador e de como viver e estar constantemente preparado para recebê-lo de braços abertos quando ele vier. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o retorno iminente de Cristo.